Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Trianon Cast. Eu estava com saudade de falar isso para vocês, mas aqui estou, tá? A gente está, de certa forma, resgatando aqui o Trianon Cast para um episódio especial no sentido de que só o retorno, né, já configura esse episódio como especial, né? Eu vou falar, né, aqui sobre um tema, né, que eu acho que merece muita atenção, principalmente nesse mês, no mês de maio. E quem sabe, né, esse retorno com esse tema de hoje, que é um tema com o qual eu me sinto muito à vontade, motive aí, né, a gravação de novos episódios. Eu conto com vocês também, né, para motivar, né, para incentivar, né, eu acho que isso influencia bastante. E vamos que vamos. Hoje o tema, ele é um tema que foi inclusive incentivado por alguns dos meus pacientes, um tema que comentaram: "Ah, eu queria assistir, algo sobre esse tema, né, fui procurar, não tinha, até pensei que no Trianon Cast tinha, mas não". Eu até estranhei: "Caramba, não tem nada sobre isso". Enfim, vamos falar hoje, pessoal, de um tema psiquiátrico. Hoje, inclusive, não teremos convidados aqui no consultório, aqui no nosso estúdio, né? Eu brinco dizendo que esse é um consultório polivalente, é um consultório multiuso, né? Às vezes ele se transforma num estúdio de podcast. Eu estou aqui, inclusive, né, com convidados dentro do consultório, acompanhando a gravação do podcast. Eu tenho mais de uma câmera, inclusive, aqui, né, para poder interagir, inclusive, com quem estiver comigo aqui participando, trazendo algumas questões, né, para que a gente realmente consiga, aí, ao longo do podcast, navegar sobre, né, temas, subtópicos, né, que sejam no interesse aí de todos, tá? Sem mais delongas, vamos então falar hoje sobre um dos transtornos mais intrigantes da psiquiatria, um dos transtornos mais complexos, não apenas da psiquiatria, mas do ponto de vista médico como um todo. É um transtorno, pessoal, que ele já vem, né, é descrito aí há mais de um século, e com todos os avanços, né, que a gente tem na medicina atualmente, ele ainda é um transtorno que intriga muito, né, a comunidade científica, a comunidade médica, e que do ponto de vista, né, de estudo, de psicopatologia, ele é até fascinante, tá? Porque imagina você que um indivíduo, em um determinado momento da vida, ele começa a ouvir vozes de alguém que não está presente realmente naquele ambiente onde ele está. Imagina que esse indivíduo, ele acredita cegamente que ele realmente está recebendo ali avisos, né? Que ele está se comunicando com essa voz que vem de alguém ali que não existe realmente. Imagina um indivíduo que, de repente, passa a acreditar que está sendo monitorado 24 horas, que passa a acreditar que está sendo perseguido, que passa a acreditar que as pessoas da rua estão olhando para ele, comentando o comportamento dele. Isso é extremamente perturbador. E isso é, pessoal, o que configura os quadros psicóticos. Isso é o que configura a psicose. E quando a gente fala em psicose, o principal transtorno que representa essa condição é a esquizofrenia. E é ela que vai ser o nosso enfoque central desse episódio especial, digamos assim, do Trianon Cast. Então vamos lá, pessoal. A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico que, segundo as estimativas, acomete cerca de 1% da população. A esquizofrenia, ela é, como eu já falei, um tipo de transtorno psicótico. Quando a gente fala em psicose, a gente está falando em uma condição que é marcada pela incapacidade do indivíduo de separar o que é real e o que é imaginário. Então, nesse exemplo que eu dei abrindo aqui o nosso episódio,
de um indivíduo que de repente começa a ouvir vozes comentando o comportamento dele, a gente tem que considerar que, no contexto de psicose, ele realmente acredita que aquela voz seja real. Ele não duvida que aquela voz seja real, tá? Ele realmente, assume que existe alguém falando ali com ele. Mesmo que você apresente a mais cabal das provas contrárias a essa assunção, tá? Mesmo que você tenha os melhores argumentos possíveis para convencer esse indivíduo de que não há ninguém falando com ele, ele continua acreditando naquela voz. E ele continua acreditando que existe alguém ali perseguindo, monitorando ele, querendo fazer alguma coisa de ruim contra ele, tá? Então, para que a gente realmente considere um transtorno, né, para que a gente realmente considere que há uma psicose instalada, é necessário que o indivíduo ele tenha essa quebra do juízo de realidade e que essas crenças elas não sejam reduzidas, elas não sejam eliminadas, né, facilmente ali por um diagnóstico, por um argumento contrário, tá? Ela é irremovível, digamos assim, certo? E quando a gente fala em esquizofrenia, a gente tem 3 grupos de sintomas. A gente tem sintomas positivos, sintomas negativos e sintomas cognitivos. Eh, Muita gente, né, quando pensa em esquizofrenia, pensa só em delírios e alucinações, tá? Mas esses 2 sintomas, eles fazem parte dessa categoria de sintomas positivos. Além deles, como eu bem falei, existem sintomas também negativos e cognitivos. Quando a gente fala em sintomas negativos, a gente está falando em sintomas deficitários. A gente está falando, por exemplo, né, num sintoma muito significativo ali da esquizofrenia, que é a incapacidade do indivíduo de expressar afetos em situações de vida dele, tá? O que a gente chama de embotamento afetivo. O indivíduo ele já não consegue modular o afeto dele com as experiências vividas. Então é um indivíduo que cada vez mais ele vai ficando com a expressão emocional mais apática, digamos assim. É um indivíduo que já não consegue, trocando em miúdos aqui, entrar no clima, sabe? Por exemplo, quando você está com seus amigos, vocês de repente começam a conversar sobre um tema ali diferente, um tema descontraído, contar uma piada, brincar com alguém. Você ri, né, você abre um sorriso, ou então, né, quando é alguma coisa ali que te irrita, né, alguma coisa ali desagradável, você fecha a sua expressão, né, você transborda ali a sua insatisfação com aquilo ali. Quando a gente fala, né, nesse embotamento afetivo, para dar um exemplo, né, de um dos sintomas negativos clássicos da esquizofrenia, o que acontece é justamente que o indivíduo já não expressa mais essas emoções da forma, né, como um indivíduo que não é acometido por essa doença manifesta quando está envolvido aí em diferentes situações, cenários de vida, tá? Então, dentro desse conjunto de sintomas negativos, a gente vê sintomas depressivos também, no sentido de um indivíduo perder a vontade de fazer as coisas, de perder o interesse, de já não ter mais ali o mesmo prazer que tinha com coisas que ele costumava fazer, que gostava de fazer, tá? Então aí são alguns sintomas negativos clássicos que a gente vê na esquizofrenia. E, além disso, né, existem também os sintomas cognitivos, que interferem ali na capacidade do indivíduo se organizar, na capacidade do organismo se planejar, na capacidade do indivíduo, né, de se motivar a buscar atividades diferentes, de se motivar, por exemplo, para buscar um emprego melhor, né, de se motivar para buscar um novo desafio na vida, de se engajar, né, nesses novos desafios, né, com um ímpeto ali de se desenvolver pessoalmente, tá? Então aí já vai entrar aí na esfera cognitiva, tá? E aí, pessoal, o conjunto desses sintomas, né, quando
mantidos ali de uma forma mais prolongada, né, gerando prejuízo, né, e sofrimento na vida do indivíduo, é o que vai caracterizar então a esquizofrenia, tá? Existem, obviamente, critérios para que a gente feche o diagnóstico da esquizofrenia, tá? Então, os critérios utilizados hoje em dia, né, formalmente, são principalmente os critérios do DSM-5. E aí, segundo os critérios do DSM-5, a gente precisa observar ali no indivíduo, né, a ocorrência de sintomas de delírios, alucinações ou desorganização do comportamento por um período ali significativo. Tecnicamente, a gente precisa que esse indivíduo tenha ali já pelo menos 6 meses de prejuízo no funcionamento dele e pelo menos 1 mês de sintomas positivos, como delírios, alucinações e comportamento desorganizado, aliados aí, né, a um prejuízo da capacidade funcional dele e a um sofrimento significativos, tá? Não quero ficar aqui nesse episódio, listando e debatendo cada um dos critérios, tá, diagnósticos lá do DSM, até porque nossa função aqui não é treinar profissionais para fazer o diagnóstico. Esse episódio é direcionado para o público geral, né, seja vocês leigos ou médicos ou mesmo psiquiatras, né, mas a intenção aqui não é dar uma aula, né, ensinar a diagnosticar a esquizofrenia. É simplesmente a gente abrir um debate aqui sobre fatos que são importantes sobre esse transtorno, desmistificar, inclusive, algumas coisas. Eu acho que essa é uma das principais funções aqui da nossa conversa e gerar insights aí para vocês, né? Deixar vocês um pouco mais críticos, mais inteligentes, digamos assim, tá? Quando a gente fala, pegando então, né, isso que eu comentei dos sintomas positivos, né, vocês perceberam que além de delírios e alucinações, eu comentei também sobre desorganização do comportamento. Então eu acho que vale a pena a gente também comentar um pouco sobre isso. Quando eu falo em desorganização do comportamento, estou falando na ocorrência de comportamentos bizarros, comportamentos incoerentes dentro de um determinado contexto, seja um contexto pessoal ou seja um contexto ambiental. Então, por exemplo, vamos supor que está fazendo 40 graus aqui em São Paulo e um indivíduo chega aqui na consulta para mim, comigo, né, usando uma roupa extremamente pesada, né, com 2 casacos, né, com um gorro, com um cachecol. Então esse indivíduo ele está, com uma veste, né, super inadequada, né, super incoerente para aquele ambiente de calor, né, aquele ambiente quente que está fazendo aqui, tá. Então daí a gente já fica ali com uma pulguinha atrás da orelha, né, tá meio bizarro, né. Ou imagina um indivíduo, né, que chega em casa e de repente vai tomar banho de roupa, né, abre o chuveiro, sem tirar a roupa, a mãe dele vê o que que tá acontecendo, né, o que que fulano tá fazendo tomando banho de roupa. Ou imagina um indivíduo que de repente começa a comer com a mão, em vez de comer com os talheres, ou mesmo um indivíduo que sai à rua, pelado, sabe, assim, de uma forma extremamente inadequada, ou um indivíduo que fica muito agitado, sabe, um comportamento, assim, agressivo, sem que haja ali realmente um motivo, um desencadeante muito bem claro, né, para aquele comportamento. Então, esses são alguns exemplos aí de comportamentos bizarros que vez ou outra a gente vê, acontecer em indivíduos com a esquizofrenia em sua forma ativa, né, a esquizofrenia não tratada, né, com os sintomas ali ainda se manifestando, certo? Então, né, quando a gente fala em sintomas positivos, alucinações, delírios e comportamento desorganizado, tá? Do ponto de vista de alucinações, tá? O que que é importante a gente deixar claro aqui, tá? Porque tem muita gente que confunde, né, alucinação com delírio. Hoje, mais cedo, inclusive, estava conversando aqui com alguns jornalistas jovens, né, e aí eles comentaram sobre as alucinações da inteligência artificial, tá? E aí, pessoal, vale a pena a gente falar o seguinte: alucinação é uma alteração da sensopercepção, ou seja, é uma alteração que acontece a nível dos nossos sentidos.
Então, quando eu falo em alucinação, eu estou falando numa distorção da nossa percepção através de algum dos nossos sentidos. Na esquizofrenia, a principal alucinação é a alucinação auditiva, ou seja, há uma percepção auditiva de algo, de um estímulo que não está presente na realidade. Então, se eu estou ouvindo uma voz que não está, né, uma voz, enfim, que não está presente aqui no meu ambiente, eu estou tendo então uma alteração a nível da minha audição, tá? Então é isso que a gente chama de alteração da sensopercepção, nesse caso da sensopercepção auditiva. Você pode ter também alucinação visual, que aí você tem então a alucinação da sua sensopercepção visual. É quando alguém chega para você, fala que está vendo um vulto, né? Que está vendo uma criança olhando para você, que está vendo uma criatura estranha, ameaçadora. Então, isso seria uma alucinação visual, quando o indivíduo ele tem uma percepção visual de algo que não está presente ali naquele momento. E aí eu aproveito, inclusive, para falar, né, para abrir um parênteses aqui e falar sobre ilusões. Ilusão é quando você tem uma percepção visual distorcida de um estímulo que está presente ali naquele ambiente, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui na sala agora, eu tenho um janelão de vidro aqui na minha frente e passe um helicóptero bem na frente do sol, fazendo uma sombra aqui na minha sala. E aí eu posso então, né, ter uma distorção na minha percepção e ver aquela sombra como se fosse o vulto de uma pessoa, né. E eu passar a acreditar então que: "Ah, eu acho que entrou uma pessoa aqui nessa sala e saiu", tá. Então como havia realmente um estímulo real, né, no caso aqui, nesse exemplo da sombra, eu consideraria isso como uma ilusão, tá. Ou imagina uma luz, né, vamos imaginar que a TV aqui ela começa a piscar, né, isso então poderia me levar a pensar, né, isso poderia então desencadear no meu cérebro, né, uma distorção nessa percepção, e eu acabar vendo ali uma outra figura que não a TV, certo? Então isso são coisas, então esses fenômenos, né, quando há um estímulo realmente presente, a gente então chama de ilusão. E a alucinação é quando não há ali o estímulo realmente presente, certo? Falei sobre alucinações auditivas, que são as principais. Falei sobre alucinações visuais, que podem ocorrer, mas não são comuns. Inclusive, quando ocorrem alucinações visuais, a gente precisa ter um cuidado a mais para ver se aquele indivíduo, na verdade, não está com algum outro problema neurológico, com algum outro problema mais orgânico, como, por exemplo, um tumor no cérebro que esteja causando a alucinação visual, porque ela não é tão comum, principalmente quando é uma alucinação visual isolada, quando não é acompanhada de alucinação auditiva, tá? Então a gente precisa ter muito atenção a isso. E além disso, né, considerando os nossos outros 3 sentidos, a gente pode ter também alucinações olfatórias, né, alucinações gustativas e alucinações táteis. Então, o indivíduo pode sentir um cheiro diferente de algo que não está presente ali no ambiente real dele. Ele pode, por exemplo, sentir um gosto também diferente de algo que não está ali estimulando realmente as papilas gustativas dele. Como, por exemplo, já me ocorreu de pacientes falarem que estavam sentindo gosto de sangue. E o indivíduo pode também ter alucinações táteis, ou seja, sentir alguém pressionando ele, sentir alguém empurrando ele, puxando ele, como já me ocorreu também de pacientes falarem, né, que sentiam, né, como se tivesse alguém puxando as pernas enquanto eles estavam deitados na cama, tá? Então são outros tipos de alucinações mais raros, mas que podem ocorrer, mas repito, né, as alucinações mais comuns na esquizofrenia e nos quadros psicóticos, né, vamos falar aqui da esquizofrenia, né, são as alucinações auditivas. Outras alucinações, quando surgem, requer essa atenção especial para que a gente busque ali outras hipóteses que expliquem tais fenômenos, tá? Eh, e quando a gente chega em delírio, pessoal, aí a gente sai da esfera da sensopercepção,
Ou seja, a gente já não está mais falando aqui nos 5 sentidos e passa então para a esfera do pensamento, certo? O delírio é uma alteração do pensamento. Então o indivíduo ele passa a pensar em algo linkado a uma ideia de algo que não está presente ali no ambiente real dele. Como, por exemplo, acreditar que existe alguém do lado de fora aqui dessa sala me esperando sair para então me dar uma facada, por exemplo, ou me sequestrar, né, ou fazer alguma coisa de mal contra mim, certo? Isso é uma coisa da esfera do pensamento, certo? E aí os delírios, eles podem vir de vários tipos. Os delírios mais comuns são os delírios paranoides, né, ali, os delírios persecutórios, delírios, né, que fazem o indivíduo acreditar que estão sendo perseguidos, monitorados, vigiados. Esses são os delírios mais comuns. Mas existem também delírios de grandeza, quando o indivíduo acredita que tem uma habilidade especial que nenhuma outra pessoa ou pouquíssimas pessoas no mundo têm. Existem delírios místico-religiosos, né? Quando o indivíduo acredita que tem um dom ali concedido a ele por Deus, como por exemplo o dom da cura, né? Ou, né, uma habilidade ali especial, um poder especial, né, concedido a ele por outras entidades divinas ligados a outras religiões que ele tenha. Então, os delírios místicos religiosos, inclusive, são bem comuns na esquizofrenia. Existem alguns outros delírios, né, como eh, delírios de agora me me faltou o termo. Eh delírios que o indivíduo acha que as outras pessoas estão olhando para ele de uma forma diferente, né. Não, estão até me soprando aqui, não é o delírio persecutório, é o delírio daqui a pouco eu vou me lembrar, tá. Mas a pessoa acreditar, né, que está sendo, que as pessoas, né, na rua, né, estão olhando para ele de uma forma diferente, né. Existem e aí existem, por exemplo, né, delírios erotomaníacos, em que o indivíduo acredita que uma figura de autoridade está apaixonada por ele, né, está, atraída por ele ali dentro de um contexto amoroso ou sexual, né. Inclusive, talvez vocês já tenham visto notícias na mídia, né, de celebridades que entram ali em situações extremamente, aterrorizantes por causa de fãs que ficam seguindo, né, que ficam stalkeando, né, e que chegam às vezes a situações extremas de invadir camarim, ou até mesmo de ameaçar ali a celebridade de morte, né, por sentir ciúme, por exemplo, da celebridade, né. Eu acho que um dos casos mais emblemáticos desses últimos anos foi o caso da Ana Hickman, né, que um fã que estava, com esses delírios erotomaníacos, ele acreditava cegamente de que a Ana Hickman tinha ali um relacionamento amoroso com ele. Ele fazia interpretações delirantes de algumas coisas que ela falava na TV e nas redes sociais, né, nos canais de mídia, e acreditava que ela estava passando ali mensagens indiretas para ele, né. E isso ao longo de meses, anos, né, foi ficando cada vez mais enraizado na mente dele, de modo a ele agir, né, de uma forma cada vez mais profunda dentro desse cenário, que a mente dele criou e acabar meio que com aquele desfecho, bem perigoso, né, que a gente viu lá depois nas notícias. Então esse é o delírio erotomaníaco, né. Existem indivíduos que passam que têm delírios somáticos, inclusive, né. Eles passam a acreditar que existe alguma doença ali, que nenhum médico diagnosticou ainda e que em determinado momento vai se manifestar. É como se fosse um extremo de uma hipocondria, digamos assim. Porque na hipocondria o indivíduo ele tem ali um receio, né, ele tem uma preocupação, né. "Ah, eu acho que esse sintoma pode ser aquilo, tal", mas ele não tem uma certeza absoluta que ele realmente está com aquela doença. Mas a gente pode ter casos de delírios somáticos, né, de o indivíduo realmente achar que ele tem uma doença, acreditar cegamente naquilo
e viver, né, naquele, enfim, temor, né, sustentado ali, se ele não receber, obviamente, tratamento. Enfim, pessoal, eu poderia aqui passar mais alguns minutos falando aqui dos diferentes tipos de delírio, mas é mais para vocês terem essa noção de que quando a gente fala em alucinação, a gente fala então de uma alteração da senso-percepção. Fala ali de uma distorção, né, de um ou mais dos 5 sentidos. Quando a gente fala delírio, a gente fala em algo na esfera dos pensamentos. Ou seja, quando a gente vai para o contexto lá da IA, que o pessoal fala: "Ah, IA tal, tá alucinando e etcétera", tecnicamente não é correto a gente falar que a IA está alucinando. Tecnicamente seria mais apropriado, né, dizer que a IA está delirando, né, um delírio, né, porque ela traz ali uma informação falsa, né, ela foge do real, né, ela traz ali, por exemplo, uma informação que não condiz com a realidade, né, não é uma alteração de percepção, muito embora seja meio complicado também a gente falar que a IA pensa, né, mas enfim, né, mas tecnicamente seria muito mais próximo de um delírio, né, do que de uma alucinação, certo? Seguindo então, pessoal, aqui nessa questão da esquizofrenia, tá? Então a gente falou aqui que é uma doença que acomete aí, né, segundo os estudos, cerca de 1% da população. É uma doença marcada aí por sintomas dentro de um contexto de um cérebro que já não consegue mais discernir, né, diferenciar o que é real e o que é imaginário. E aí a gente pode falar agora, né, do que causa, afinal, a esquizofrenia. O que até quem está me ouvindo agora, né, deve estar pensando: "Puts, agora será que eu posso desenvolver uma esquizofrenia, né? Deve ser horrível, né, ter esses sintomas, né? Será que isso pode acontecer comigo?" Então vamos lá. Primeira coisa que eu sempre gosto de deixar claro quando a gente fala sobre transtornos mentais é que, infelizmente, todo mundo tem uma vulnerabilidade. Todo mundo tem uma vulnerabilidade para desenvolver, né, algum transtorno mental ao longo da vida. Essa vulnerabilidade ela depende de vários fatores, fatores biológicos, fatores psicológicos e fatores ambientais, tá? Essa vulnerabilidade ela varia de uma pessoa para pessoa, então a minha vulnerabilidade pode ser diferente da sua vulnerabilidade. E além disso, essa vulnerabilidade ela varia de acordo com o contexto de vida do indivíduo. Então a minha vulnerabilidade hoje pode ser maior do que a vulnerabilidade que eu tinha há 10 anos atrás. Pode ser que o meu contexto de vida atual, ele me traga algumas pressões, alguns estressores que me deixem mais vulnerável a desenvolver determinados tipos de sintomas, tá? Então isso é de super importância aqui, de suma importância, para que vocês compreendam, né, de que, eu posso ter esquizofrenia, eu posso ter um quadro psicótico? Pode. Porém, a chance de desenvolver esquizofrenia, ela diminui bastante depois dos 30, 35 anos, tá, pessoal? Então, você que está me ouvindo e que já tem mais de 35 anos, pode dar uma respirada já, de alívio, porque a chance de você desenvolver esquizofrenia já é bem menor, tá? Não posso dizer que é inexistente, infelizmente, mas é bem menor, tá? A idade de risco para desenvolver esquizofrenia é o início da vida adulta, né? Final da adolescência, início da vida adulta, certo? Mulheres, elas podem desenvolver até uma idade um pouco mais tarde, né? Até uns 35 anos, mais ou menos. Homens, já é um pouco mais incomum de a gente ver desenvolver ali depois dos 25, 30 anos, tá bom? E as mulheres, elas têm também um outro pico de incidência de sintomas psicóticos, tá? Não necessariamente esquizofrenia, lá para próximo dos seus 55, 60 anos ali, pós-menopausa, tá? Mas aí já é assunto para uma outra conversa nossa aqui, certo? Acho que o principal nessa questão da idade é entender que a esquizofrenia geralmente se manifesta ali no início da vida adulta. O que mais vai determinar realmente o desenvolvimento da esquizofrenia é o fator genético, tá?
A vulnerabilidade genética é bem relevante aqui no contexto da esquizofrenia. Há dados mostrando, inclusive, que em gêmeos idênticos a chance de se desenvolver a esquizofrenia, caso um dos irmãos tenha, é 85%, o que reforça essa tese de que há uma contribuição genética bem significativa na esquizofrenia. Então, sempre quando a gente conversa, né, com indivíduos com esquizofrenia, a gente pergunta se ele tem filhos, né, até para que a gente possa fazer ali uma vigilância, digamos assim, um acompanhamento também dos filhos, né, do ponto de vista de orientar os pais, a família, né, para evitar o contato dos filhos com alguns gatilhos, né, com alguns fatores aí que ajudam a desencadear a esquizofrenia, tá? Assim como na psiquiatria, né, a gente está sempre atento ao histórico familiar do indivíduo, porque se eu estou conversando com um paciente, por exemplo, jovem, né, se eu estou conversando com um paciente de 25 anos e ele me traz a informação de que o pai ou a mãe dele tem esquizofrenia, eu já fico atento, né? Opa, então existe um risco aqui desse indivíduo, existe um risco aqui maior, né, desse indivíduo abrir um quadro de esquizofrenia, a depender do que aconteça com ele ali ao longo da vida. E o que que seria esse o que aconteça, né? O que que pode acontecer ao longo da vida do indivíduo, né, para aumentar mais ainda as chances dele desenvolver a esquizofrenia? Aqui, pessoal, a gente está falando de traumas, tá? A gente está falando de substâncias, a gente está falando de a gente está falando de estresse como um todo, tá? Então, quando o indivíduo ele é submetido a situações estressantes, quando o cérebro do indivíduo é submetido ali a situações mais estressantes, ele acaba tendo um risco maior de desenvolver, né, quadros psiquiátricos como um todo, dentre eles a esquizofrenia, tá? Do ponto de vista desses fatores estressores, um que merece destaque aqui na nossa conversa é a cannabis. A cannabis é um dos principais gatilhos para o desenvolvimento da esquizofrenia. Entre as substâncias de uso recreativo abusivo, tá? Substâncias ali psicoativas, a cannabis figura como a que há mais evidências de desencadear sintomas psicóticos e a esquizofrenia, tá? Então, jovens, principalmente jovens que já têm uma vulnerabilidade genética, quando em uso, quando tem contato com cannabis, principalmente cannabis de potência maior, eles têm uma chance muito maior de abrir um quadro de esquizofrenia, tá? Então, muita atenção a essa questão da cannabis, principalmente hoje em dia, em que o uso, né, está aumentando, em que há países, inclusive, afrouxando ali as regulamentações, né, para o consumo de cannabis. Há pessoas buscando ali flores de cannabis, né, que trazem um efeito mais potente, né, uma concentração maior de THC, que é justamente o componente da cannabis que está aí mais envolvido com o deflagramento dos sintomas psicóticos. Então, muita atenção a isso, especialmente, né, em pessoas mais jovens que estão ali ainda na zona de risco para desenvolver quadros psicóticos, tá? Uma outra substância que merece muita atenção aqui, do ponto de vista de poder ser gatilho para o desenvolvimento de sintomas psicóticos e, consequentemente, esquizofrenia, vejam só, a lisdexanfetamina. Eu vou me permitir aqui falar o nome comercial, até para fins didáticos, tá? Que é o Venvance, tá? O Venvance tem como princípio ativo a lisdexanfetamina, que é um psicoestimulante que age lá no cérebro, aumentando a atividade da dopamina. E a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas quando você aumenta a atividade da dopamina no cérebro de um indivíduo que já tem uma suscetibilidade maior para apresentar sintomas psicóticos, você está meio que colocando lenha na fogueira e aumentando muito as chances dos sintomas psicóticos serem deflagrados, tá? Então, estou destacando essa questão da lisdexanfetamina porque, ao longo dos últimos anos, muita gente tem buscado essa medicação, até mesmo por conta própria, sem orientação médica, comprando de forma escusa,
para melhora de desempenho, né, para trabalhar melhor, para estudar melhor, etc., sem saber dos riscos que estão correndo, tá? E o pior é que muitas dessas pessoas que buscam tal medicação por conta própria são pessoas que estão nessa zona de risco, né? Essa idade aí em que a chance de desenvolver sintomas psicóticos e esquizofrenia é maior, tá? Pessoal, eu não consigo contar nos dedos das mãos as vezes em que eu tive contato com pacientes que abriram quadros psicóticos por uso de psicoestimulante, tá? Então, muito cuidado com esse uso aí indiscriminado, sem critério, de psicoestimulantes. Eu mencionei aqui a lisdexafetamina, né, cujo nome de referência é o Venvance, né, o nome comercial, mas cabe aqui também falar da Ritalina, famosa Ritalina, que é o metilfenidato, e também do Concerta, que também é metilfenidato, mas um metilfenidato aí de liberação prolongada, tá? Eh, Hoje, né, existem vários fabricantes dessas medicações, né, então o acesso está ainda mais fácil, e quando o acesso fica mais fácil, os efeitos colaterais do acesso também ficam um pouco mais críticos, tá? Então muita atenção em relação a isso. Outras substâncias, né, que também agem ali aumentando o risco, né, cocaína, que é uma substância dopaminérgica, é uma substância psicoestimulante, não, ela também pode aumentar os riscos ali de desenvolver sintomas psicóticos. Alucinógenos, né, obviamente, não precisa nem falar, né, que podem também acabar gerando aí um aumento no risco de desenvolvimento de sintomas psicóticos e, consequentemente, esquizofrenia, e entre tantas outras, tá, pessoal? Então, muito cuidado com a questão aí do uso de substâncias. Esse fator, o uso de substâncias, é um aí dos principais gatilhos para o desenvolvimento da esquizofrenia, tá? Ah, então, existem, né, múltiplas causas, tá? Enfim, não tem como a gente falar que o indivíduo tal ele vai apresentar esquizofrenia, se ele fumar maconha, se ele vai, que ele vai desenvolver esquizofrenia se tomar Venvance e tal. Enfim, é um transtorno, como eu falei no início aqui do episódio, extremamente complexo, extremamente intrigante aí do ponto de vista das vias, do que acontece lá no cérebro. E o que afinal acontece lá no cérebro, tá? Olha, ninguém sabe 100% mesmo o que realmente acontece lá no cérebro, dentro do contexto da esquizofrenia, tá? Uma das principais hipóteses, né, em relação a isso é de que as pessoas com esquizofrenia, elas têm uma atividade aumentada da dopamina em algumas regiões cerebrais, principalmente circuitos ali que regulam as emoções e que fazem conexão ali com o pensamento, né, circuitos mesolímbicos. Ah, e aí esses indivíduos, né, eles, ao longo da vida, eles então vão ficando mais sensíveis à dopamina nessas regiões do cérebro, e aí acabam, né, já mudando o comportamento, né. Antes do indivíduo ele apresentar os sintomas positivos, lembra lá, delírios, alucinações, etcétera, ele começa já a ter uma mudança de comportamento. É muito comum a gente ver o jovem, né, antes de começar a apresentar os sintomas de delírios e alucinações, ficar um pouco mais recluso, ficar um pouco mais isolado, perder rendimento nas atividades dele, começar a ter mais dificuldades na escola, começar a perder ali meio que a vontade de se relacionar com outras pessoas, tá. Isso, já seria uma consequência dessa desregulação dos circuitos dopaminérgicos no cérebro desse indivíduo, entendeu? É por isso que existem, inclusive, né, ao redor do mundo, programas que acompanham jovens em alto risco de desenvolvimento de esquizofrenia, já meio que monitorando essa mudança de comportamento deles, para que, uma vez que eles abram o quadro de esquizofrenia, esse quadro seja tratado o mais rápido possível, porque quanto mais precoce é o início do tratamento, melhores são os resultados do tratamento, entendeu? E aí é justamente por causa dessa hipótese relacionada à dopamina que os principais tratamentos para a esquizofrenia têm como alvo os receptores de dopamina lá no cérebro.
Então, a maioria dos indivíduos com esquizofrenia estão sendo tratados, a maioria dos que estão sendo tratados, melhor dizendo, porque muitos nem recebem tratamento, tá? É importante fazer essa ressalva aqui. Mas a maioria dos indivíduos, né, tratados para esquizofrenia estão tomando medicamentos que bloqueiam receptores dopaminérgicos lá no cérebro, tá? Mais especificamente, né, bloqueiam receptores do tipo D2 de dopamina. Então a gente tem alguns remédios como risperidona, olanzapina, haloperidol, né, que agem justamente bloqueando esses receptores de dopamina lá no cérebro, para que então a gente consiga compensar essa hiperestimulação dopaminérgica por trás dos sintomas. O problema é que, quando você bloqueia lá os receptores de dopamina, você acaba bloqueando receptores que você não gostaria de bloquear, e daí surgem então os efeitos adversos, tá? Efeitos que são resultantes de enfim, de um bloqueio de receptores que a gente não queria bloquear, tá? Como por exemplo, né, um dos efeitos adversos comuns, né, desses medicamentos é tremor de extremidade, né, uma certa rigidez ali nas articulações, por causa de receptores dopaminérgicos que são importantes para a locomoção, sabe, para os movimentos finos ali das articulações. Então, infelizmente, a gente acaba muitas vezes sofrendo com esses efeitos adversos no tratamento de alguns pacientes, muito embora hoje em dia existam medicamentos mais modernos, né, com os quais a gente consegue contornar melhor esses efeitos adversos e trazer um conforto aí para o tratamento dos indivíduos, tá? Eh, Existem também, né, teorias um pouco mais modernas, aí, avançadas, né, que ligam a esquizofrenia a outros circuitos lá do cérebro, não necessariamente ligados apenas à dopamina, mas ligados a outros neurotransmissores, como o glutamato, por exemplo. E aí existem medicamentos, inclusive, já voltados para esses alvos novos, né, como os circuitos glutamatérgicos. Então a gente tem algumas novas fronteiras se desbravando aí, tanto no entendimento, né, do que acontece biologicamente lá no cérebro, né, para causar esquizofrenia, como também, no consequentemente, né, na questão do desenvolvimento de novos fármacos, né, na evolução aí do tratamento da esquizofrenia. Cabe aqui também então, né, a gente já fazer o gancho e falar um pouco do tratamento da esquizofrenia, né. Já comentei, né, que no tratamento da esquizofrenia a gente usa medicamentos principalmente voltados, né, a bloquear receptores dopaminérgicos. Ah, o tratamento, né, também, como eu já comentei, ele precisa ser iniciado o quanto antes, tá? Quanto mais tempo o indivíduo fica psicótico, mais difícil vai ser a recuperação dele. Vou repetir. Quanto mais tempo o indivíduo fica psicótico sem tratamento, piores são os resultados do tratamento. Esse indivíduo ele tende a demorar mais tempo para se recuperar, ele tende a necessitar de doses maiores de medicamentos, consequentemente, ele tende a ter mais efeitos adversos por causa de doses maiores. Às vezes, ele precisa tomar mais de um medicamento para que realmente a gente consiga trazer de volta ali a funcionalidade do indivíduo, tá? Quanto mais tempo ele passa sem tratamento, mais ele se envolve em situações de vida constrangedoras, comprometedoras, mais ele sofre ali com o isolamento social e mais difícil fica de engajar esse indivíduo de novo ao funcionamento normal dele. Até porque quando ele vai colecionando essas frustrações, essas dificuldades, ele vai meio que desenvolvendo um certo trauma também. Isso vai minando a autoestima dele, a autoconfiança, e mesmo depois, né, com os sintomas da esquizofrenia já controlados, ele tem uma dificuldade para acreditar que ele realmente pode voltar, né, a funcionar, pode voltar a fazer as coisas que ele fazia antes, tá? Esse é um desafio enorme que a gente tem com os pacientes que demoraram muito a iniciar o tratamento, tá? Hoje em dia muito se fala sobre recovery, né? Que é a nossa missão de não apenas eliminar os sintomas de esquizofrenia, mas devolver o indivíduo à sua plenitude, fazer com que o indivíduo não apenas pare de alucinar e delirar, mas que ele também consiga trabalhar
normalmente, sem dificuldade, se relacionar, ter filhos, enfim, viver uma vida plena, tá? E a gente tem conseguido isso cada vez mais, porque os tratamentos eles têm evoluído bastante, tá? Eu já comentei com vocês que a gente tem medicamentos, inclusive, com novos alvos lá no cérebro. A gente tem medicamentos que, mesmo quando mexem ali com a questão da dopamina, conseguem fazer isso de uma forma mais refinada, né? Por exemplo, existem medicamentos que eles fazem o bloqueio lá da dopamina em determinadas regiões do cérebro, ao mesmo tempo em que aumentam a atividade da dopamina em outras áreas do cérebro. Porque lembra dos sintomas negativos da esquizofrenia? Eles são causados por essa desregulação dopaminérgica. Tem dopamina demais agindo em um determinado circuito e agindo de menos em outros circuitos. Então, tem medicamentos que fazem esse balanço, sabe? Que aumentam a atividade da dopamina onde ela realmente precisa ser aumentada e reduz onde ela precisa ser reduzida, tá? Então, a gente tem avançado bastante nessa questão aí do tratamento da esquizofrenia por causa de drogas mais avançadas, mais modernas, mais confortáveis, com alvos terapêuticos diferenciados, também pelo fato, né, das pessoas estarem, né, buscando assistência mais rapidamente, de a população, né, estar mais conscientizada em relação à necessidade de se buscar o psiquiatra quando o indivíduo tem alterações comportamentais, né, fulano está estranho, fulano está esquisito, fulano não está mais conseguindo fazer as coisas dele, né, vamos procurar um psiquiatra, né, coisa que antigamente, né, 30, 40 anos atrás, era muito difícil, né, havia uma barreira muito grande para se buscar o psiquiatra e havia também, de certa forma, uma ignorância muito grande, né, da população em relação a entender que aquele indivíduo precisava de uma ajuda especializada de um profissional ali focado em saúde mental, tá? Hoje também, pessoal, no tratamento, uma das dificuldades que a gente apresenta é em relação à adesão, tá? Então a gente tem medicamentos novos, medicamentos modernos, né, tudo isso que eu falei para vocês, mas de nada adianta se o indivíduo não se comprometer, né, com esse tratamento, né, se eu passo a melhor medicação, se eu acerto em cheio ali a prescrição do indivíduo para que ele tenha um tratamento que elimine os sintomas de forma confortável, sem efeitos adversos, e esse paciente não toma o remédio, sim, de nada adianta, né? Essa precisão, essa assertividade que eu tive ali no planejamento do tratamento dele, tá? Eh, Na esquizofrenia, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, né, nessa adesão ao tratamento medicamentoso, pelo fato de o paciente, muitas vezes, ele não assume que está doente, né? Vamos aqui voltar um pouco aqui no exemplo que a gente deu. Um paciente que, de repente, começa a ouvir vozes, né, comentando ali sobre o comportamento dele, né, falando mal dele, xingando, etc. E com delírios, né, de que está sendo perseguido, que tem gente ali meio que querendo fazer o mal contra ele. Ele acredita cegamente naquilo. Ele não acha que aquilo ali é uma doença. Ele acredita que aquilo ali realmente está acontecendo. Então é muitas vezes complicado de você simplesmente convencer um indivíduo a tomar o remédio, porque esse mesmo indivíduo ele tem grandes chances de associar aquele remédio às crenças delirantes dele e passar a ver aquilo ali como uma forma de envenená-lo, tá? Às vezes o paciente ele passa inclusive a acreditar que o médico faz parte do complô que estão tramando contra ele. Às vezes ele interpreta, né, que ele chegou até a consulta médica justamente por influência das pessoas que estão tentando prejudicá-lo, tá? Todo o arcabouço psicótico que se constrói na mente dele acaba, né, às vezes, gerando esses links, né, essas ligações que ele faz, né, colocando todo mundo nessa teia, né, persecutória, paranoide que ele apresenta. Então, muitas vezes é um desafio enorme para a família, né, fazer com que o indivíduo tome ali o medicamento. Às vezes é difícil fazer com que ele coma, né, porque ele acredita que estão envenenando a comida dele, quiçá tomar um comprimido, quiçá colocar uma química para dentro ali do corpo dele, tá. Então essa é uma das coisas que influenciam uma adesão pobre aí ao tratamento da esquizofrenia. A gente também tem que mencionar aqui a questão de indivíduos que têm muitos sintomas negativos e esquizofrenia e acabam ali não se motivando a comprar o remédio, né,
indivíduos que eh, perdem a esperança, né, acreditam que os remédios não vão ajudá-lo, né, indivíduos que já estão ali com dificuldades para compreender a importância do tratamento. Às vezes a gente até consegue meio que fazer com o indivíduo compreender que ele precisa daquela ajuda, mas aí ele já não consegue, por exemplo, se organizar, né, para comprar os próprios medicamentos, aí fica dependendo de um familiar e às vezes o suporte familiar não é bom. Então, pessoal, aqui tem uma série de cenários possíveis e relativamente comuns que atrapalham a adesão ao tratamento e, consequentemente, a recuperação do indivíduo. E por causa disso, né, cada vez mais a gente tem recorrido a medicações injetáveis de longação, que é uma das invenções aí, né, mais promissoras, né, da última década. Na verdade, tem mais de uma década já, em termos de tratamento de esquizofrenia. E consiste basicamente em a gente fazer um antipsicótico por via injetável, né, via intramuscular no indivíduo, e esse antipsicótico ele ficar agindo ali por um mês, né, sem a necessidade de o indivíduo ficar ali tomando um comprimido todos os dias. Então isso facilita muito, né, a adesão aí do indivíduo, porque uma coisa é você ter que lembrar e se organizar para tomar um comprimido ao longo dos 30 dias de um mês, né, são 30 chances de dar errado. Outra coisa é você tomar uma vez por mês, tá? Então a gente reduz de 30 chances de dar errado para apenas uma chance, tá? Então já é uma coisa que torna aí o tratamento bem mais prático. E mais recentemente, a gente passou a contar inclusive com injeções de duração trimestral, tá? Então, a gente está falando aqui de um tratamento que pode ser feito em 4 injeções ao ano, né? Então a gente sai de uma necessidade de tomar um comprimido 365 vezes ao longo do ano para tomar um remédio 4 vezes ao longo do ano, tá? Então felizes são os pacientes que conseguem, né, se adaptar a esse tratamento injetável, que conseguem ter uma resposta terapêutica satisfatória com ele, a ponto de conseguirem, né, ficar nesse esquema, né, bem mais confortável de tomar ali 4 injeções intramusculares, e são injeções intramusculares relativamente simples, tá? Não doem, assim, você não vai sentir só a picadinha ali e tal, mas é uma coisa super tranquila, tá, pessoal? Felizes os que têm acesso a esse medicamento, porque infelizmente esse medicamento ele é relativamente caro quando a gente compara com os medicamentos por via oral e ele não está disponível na rede pública. Apesar de inúmeros esforços da comunidade médica, tá, para que o SUS insira esse medicamento no rol de medicamentos fornecidos gratuitamente à população, e seja pelo menos ali nas farmácias de alto custo, tá? Mas infelizmente a gente não ganhou essa batalha ainda, a gente não conseguiu fazer com que essas medicações injetáveis de longação mais modernas estejam disponíveis no SUS. Para não dizer que não existe, pessoal, vamos lá, né? Vamos ser justos aqui. Existe uma medicação, sim, tá? De longação disponível no SUS, que é o haloperidol decanoato. Porém, essa medicação, ela é uma medicação mais antiga, ela é um antipsicótico de primeira geração e por ser mais antiga, ela acaba causando mais efeitos colaterais, tá? Então é uma medicação com a qual o tratamento acaba não sendo tão confortável quanto medicações injetáveis mais modernas, certo? Então o haloperidol decanoato ele consegue ali sustentar 3, 4 semanas de efeito, trazendo aí também essa comodidade, né, do ponto de vista de adesão, porém com efeitos adversos ali relativamente, enfim, desagradáveis quando surgem, mas nem sempre surgem, tá? Eu conheço pacientes que se deram muito bem aí também com o haloperidol decanoato, tá? Mas enfim, tem essa barreira de acesso, de custo a essas medicações injetáveis mais modernas. Posso dizer aqui, para vocês terem uma ideia, que uma injeção vai custar, ah, deixa eu pensar aqui, umas 10, 50 vezes, fazendo a matemática aqui, 20, 10, olha, vai custar aí umas 50 vezes mais cara do que uma medicação por via oral, tá?
mas o resultado é tão bom que muitas vezes os familiares eles fazem um esforço, né, e conseguem custear, tá, a medicação. Hã, então é isso, assim, pessoal, do ponto de vista medicamentoso, né, há muitas medicações hoje disponíveis, né, a gente consegue fazer tratamentos mais confortáveis. E aí, a próxima pergunta que geralmente vem e pessoal, vou só abrir um parênteses aqui, eu tô conversando aqui livremente com vocês, tá, não tô nem seguindo nenhum roteiro, eu até separei um roteiro aqui para que eu pudesse estruturar melhor essa conversa aqui com vocês, mas eu acho uma das minhas ideias aqui, né, no retorno desse podcast é justamente fazer de uma forma mais leve, de uma forma que seja agradável, né, e que não seja tão estressante para mim. Eu acho que à medida que a gente for fazendo, né, vai ficando mais fluido, né, e se tiver ali um incentivo e a participação de vocês, o negócio vai fluindo ainda mais, tá. Mas depois eu até vou aqui no meu roteiro que eu fiz, né, para pegar aqui algum ponto que eu deixei passar e que eu acho que é super importante de compartilhar com vocês também. Eh, então voltando, que eu estava falando mesmo? Lembrei. Na sequência, o que que vem de dúvida geralmente, né? Beleza, então iniciou o tratamento, né? O indivíduo vai ter que tomar remédio para sempre? Essa é bem complicada, pessoal, essa pergunta, tá? Porque assim, geralmente, quando o indivíduo ele tem um quadro mais grave, tá? Naqueles casos, por exemplo, que o indivíduo demora mais a iniciar o tratamento, né? Em casos em que houve um comprometimento à vida ali do indivíduo de forma mais significativa, o risco do indivíduo vir a ter um novo surto, ele é tão alto e o risco de comprometimento ali na esfera de vida dele é tão significativo que a gente acaba, sabe, evitando pagar para ver, digamos assim, certo? Então, na maioria dos casos, os indivíduos acabam ficando em uso contínuo da medicação ao longo, enfim, de toda a vida, tá. Obviamente, a dose ela vai sendo ajustada de acordo com as necessidades e o momento do indivíduo. Quando o indivíduo está na fase aguda, a dose acaba sendo um pouco maior. Quando ele está estável, a expectativa é que uma dose menor já seja suficiente, até para que o tratamento fique confortável e ele não fique ali tão exposto a efeitos adversos, tá. Mas, cada vez mais, a gente tem tido casos de sucesso em que a gente consegue tirar a medicação do indivíduo, tá? Isso acontece especialmente em casos em que a gente conseguiu iniciar o tratamento muito precocemente, a ponto de aquele indivíduo ter só um surto na vida e ele não ter, nenhum comprometimento ali tão significativo com aquele surto que ele teve, e ele responder ali já a uma dose mais baixa do medicamento, certo? Então, existem casos sim, atualmente, que a gente consegue tirar a medicação com cuidado e avaliando o contexto de vida do indivíduo, de modo que a gente tenha um controle ali, né, de que o indivíduo está inserido num ambiente relativamente saudável, sem estressores significativos, né, e portanto com um risco relativamente baixo de apresentar um novo surto ali, né, de apresentar uma recaída, de apresentar ali o ressurgimento dos sintomas de esquizofrenia, certo? São casos bem pontuais, eu preciso assumir aqui para vocês, tá? Depende muito também de profissional para profissional, do quanto que o profissional se sente à vontade, do quanto que ele conhece o paciente, do quanto que ele realmente tem segurança ali, né, em relação ao contexto de vida do paciente. Então, falando aqui do meu contexto, né, então os pacientes eles têm o meu contato, né, os familiares do paciente têm o meu contato também. Nas ocasiões em que eu suspendi a medicação de pacientes com esquizofrenia, a gente se encontrou de novo, meses depois, para ver como que ele evoluiu ali sem a medicação, para eu analisar o contexto de vida dele. O paciente também, os familiares também estiveram presentes, me trazendo informações objetivas, né, de alguém que está observando a situação de fora. Então, assim, é preciso muito cuidado, tá, com essa conduta, mas por causa do nosso melhor entendimento e por causa, né, de tratamentos mais precoces, e também, reforço,
de outras frentes terapêuticas não medicamentosas, como psicoterapia, atividade física, dentre outras, a gente tem conseguido sim, em alguns casos, ter o sucesso do ponto de vista de tirar a medicação. E às vezes pode acontecer desses mesmos pacientes fluírem bem sem a medicação e depois enfrentarem ali algum estresse novo ao longo da vida, a ponto então de voltarem a apresentar os sintomas de esquizofrenia, tá? Então, muito cuidado com essa questão da retirada da medicação. A maioria dos pacientes hoje em dia, né, eles têm quadros clínicos e contextos de vida que acabam meio que levando ao profissional a manter aquilo ali sustentado ao longo da vida, mas às vezes a gente consegue sim tirar a medicação, tá? Então, maravilha. Ainda sobre isso, né, só para fechar, então, diagnóstico precoce interfere bastante no resultado do tratamento e na questão da medicação, seja dose, tipo de medicação, duração do tratamento e a chance de a gente vir a retirar a medicação em algum momento ali ao longo da vida do indivíduo. Falando em vida do indivíduo com esquizofrenia, um dado bem relevante aqui, pessoal, é que, muito infelizmente, a expectativa de vida das pessoas com esquizofrenia, ela é significativamente menor do que a expectativa de vida de indivíduos sem esquizofrenia, tá? Os estudos mostram, né, os estudos epidemiológicos aí que acompanham pessoas com esquizofrenia ao longo da vida, que essas pessoas elas podem ter aí uma expectativa de vida 15 anos menor do que as outras pessoas. E esse falecimento mais precoce das pessoas com esquizofrenia ocorre aí, né, por alguns motivos como a desorganização em relação aos cuidados em saúde, né, a fatores cardiovasculares por causa de medicações. Algumas medicações elas têm como efeito adverso o aumento nas taxas ali de colesterol, triglicerídeos, glicemia. Então, alguns medicamentos, alguns pacientes que tomam, né, determinados medicamentos que não têm ali um acompanhamento clínico associado ao acompanhamento psiquiátrico, acabam desenvolvendo diabetes. Essa diabetes acaba meio que fazendo com que esse indivíduo tenha ali eventos cardiovasculares, como infartos, né, AVCs e outros problemas circulatórios, contribuindo aí para essa redução na expectativa de vida. E, além disso, há também um risco de suicídio significativamente maior. A gente está falando aqui, pessoal, de um risco que chega a ser 12 vezes maior em indivíduos com esquizofrenia comparado aí com a população em geral, tá? E esses suicídios às vezes acontecem em situações de surto, em que o indivíduo ele tem ali vozes de comando, por exemplo, né, para se jogar na frente de um carro, se jogar nos trilhos do trem, né, se jogar do apartamento, né, ou mesmo alguns pacientes em surtos extremamente graves e dramáticos, né, que têm arma em casa, né, podem acabar se suicidando. Tamanho é o sofrimento que eles enfrentam ali, de tão perturbador que são os sintomas psicóticos, tá? E também indivíduos que acabam meio que desenvolvendo essa questão dos pensamentos de morte, né, da ideação suicida, por desesperança, né, de não conseguir contornar aqueles sintomas e, enfim, né, acabar dentro de um quadro depressivo mais proeminente e, enfim, acabar tomando a triste decisão de autoextermínio, tá? Então, a gente precisa também dar atenção a essa questão, tá? Da expectativa de vida ser bem menor em indivíduos com esquizofrenia, principalmente por essas questões aqui que eu comentei com vocês, tá? E eu falei, né, pessoal, que além do tratamento medicamentoso, a gente precisa investir em outras frentes terapêuticas, né, não medicamentosas. Então, assim como em todos os transtornos psiquiátricos, psicoterapia presta um papel importantíssimo aqui também, tá? É fato que a terapia com o paciente em surto, ela é bem complicada, porque o paciente em surto, ele está com a sua capacidade de julgamento ali prejudicada, ele está com a sua capacidade
com o seu racional prejudicado, e o racional do indivíduo é extremamente importante dentro de um contexto de psicoterapia, tá? Mas mesmo assim existem, tá, algumas técnicas psicoterápicas que podem ser empregadas em indivíduos em surto, tá? Existe inclusive uma técnica desenvolvida na Finlândia chamada diálogo aberto, que ganhou muita força ao longo desses últimos anos, dentro desse contexto de pacientes com esquizofrenia, tá? E quando o paciente está ali já em tratamento, com os sintomas psicóticos estabilizados, uma abordagem psicoterápica que ajuda bastante é a terapia cognitivo-comportamental, tá? Essa é, do ponto de vista científico, né, que tem mais embasamento do ponto de vista de poder ajudar esses pacientes com histórico de esquizofrenia, né, e sintomas psicóticos. Mas pessoal, só do paciente estar ali, né, com uma pessoa, né, um profissional de saúde capacitado, né, tendo contato toda semana e discutindo, né, acontecimentos ali da rotina dele, né, angústias, conquistas, ideias, né, planejamentos, né. Isso, independentemente da abordagem que está sendo feita ali durante a sessão de terapia, já é extremamente valioso, tá. É algo que ajuda bastante no manejo de estresse, e o manejo de estresse é crucial para o bom resultado no tratamento da esquizofrenia, porque como eu falei lá atrás, quanto maior o nível de estresse, maior o risco do indivíduo abrir um surto ou ter uma recaída, tá? Além de psicoterapia, atividade física, tá? Como também, né, a gente bate nessa tecla para todos os transtornos psiquiátricos, tá? Atividade física presta um papel importantíssimo aqui também, principalmente dentro da questão lá cardiovascular, né? De reduzir o risco do indivíduo ter eventos cardiovasculares que acabam muitas vezes encurtando a expectativa de vida desses indivíduos, tá? Mas também dentro aqui do contexto de saúde mental, tá? Psicoeducação é importantíssimo, tá? Então, nas consultas, o profissional precisa, né, explicar para o indivíduo o que é esquizofrenia, por que, que ele tem aqueles sintomas, o que, que acontece lá no cérebro dele, né, para que ele realmente tenha uma crítica, né, cada vez mais desenvolvida, cada vez mais edificada na mente dele, né, de que ele tem um transtorno que merece atenção e que precisa de tratamento, tá? Então isso é fundamental. A psicoeducação precisa se estender também aos familiares, os familiares precisam entender o que é esquizofrenia e o que esperar, né, daquele indivíduo ao longo da vida, do tratamento e tudo mais. Apoio familiar é também algo que é uma frente terapêutica fundamental aqui, tá? Para evitar recaídas. O familiar ajuda bastante a identificar precocemente que aquele indivíduo já está com alteração no comportamento, notificar o médico ou levar o paciente ao médico para que aquilo ali não se escale, para que aquilo ali não vire uma bola de neve, tá? Eh, a estruturação da rotina, tá? Então a gente precisa criar rotinas para esses indivíduos, para que eles tenham ali, né, atividades que desenvolvam habilidades deles e que balizem o dia deles, né, do ponto de vista manter a mente deles preenchidas, né, e eles consigam ver propósito na vida, evitando então que eles caiam na vala lá da desesperança, que alguns pacientes acabam caindo, certo? Eh, então, pessoal, a gente já está há mais de uma hora conversando aqui, né? Quando eu iniciei aqui a gravação do episódio, eu estava pensando, quanto tempo será que vai durar esse episódio, né? Quanto que eu vou me empolgar aqui, né? Estou enferrujado, né? Vamos também levar isso em conta. Mas é isso, assim, eu espero que eu consiga aí ajudar uma ou outra pessoa, né, com essas informações que eu trouxe aqui. Se eu conseguir, né, ajudar uma pessoa, já vai ser de extremo valor. E fico à disposição aí, através das redes sociais, dos nossos canais, das nossas mídias, etc., para a gente meio que poder interagir e, quem sabe, falar sobre outros temas também. Certo? Vamos que vamos, aqui no nosso Trianum Cast, simples, mas feito de coração, tá bom? Um abraço aí a todos, a gente se vê.